Acabou. Vamos fazer mais uma, Caio? Saideirinha para matar a saudade do chat? Vamos. De boa? Vamos lá. De boa. Ô, Caio, boa noite. Eu ainda tenho tentado orar e me arrepender. Mas parece forçado, sabe, Caio? Sei. Eu me sinto angustiado por essa situação. Me ajuda? Eu acho que se você que está orando, querendo se arrepender, aí chora aquele choro sem lágrimas, você sabe como é que é. De joelho na cama, Senhor! Aí você se chama de o pior dos homens, mas não sente nada. Você gostaria de sentir uma convulsão, um estribuchamento, como se você fosse uma lagarta dentro de um casulo. Aí não acontece nenhuma emoção forte e poderosa, e aí você diz: Deus não me ouviu, Deus não me aceitou, porque eu não chorei como eu devia, eu não sofri o tanto que eu acho que eu devia, eu não fiquei o tempo que eu deveria de joelho em humilhação como um camelo, ruminando o meu pecado diante de Deus, então Deus não me perdoou. É porque para você, arrependimento é uma coisa que precisa vir seguido de trovões, relâmpagos, terremotos, choques, desespero e coisa do gênero. Quase suicídio de tão aflito. Não. Eu me arrependo assim ainda de ocasiões muito especiais, quando eu sinto que eu pequei. E não é pequei assim, que eu traí, que eu cobicei, que eu... Não, nada disso. Isso é uma coisa primitiva. Eu estou falando daqueles pecados que ninguém viu, que ninguém soube, mas que foram confabulações do meu próprio coração. E eu me acordo e eu sinto tristeza de que aquilo ainda esteja querendo fazer voltas ali. E aí, nesses dias e nessas horas, quietinho, eu choro. E eu tomo posse do que eu sei que nunca me foi tirado. Porque uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida é que toda vez que eu me arrependia, é porque eu já estava perdoado. Eu aprendi isso cedo, que o arrependimento é consequência do perdão de Deus. É porque eu estou perdoado que eu me arrependo. Não é porque eu me arrependo que eu sou perdoado. O arrependimento é efeito da graça, do perdão. Ele não é a causa. Ele é o efeito. Então saiba disso. Toda vez que a sua consciência disser: meu Deus, eu fiz o que eu não deveria ter feito, eu pequei. Saiba disso, meu filho. Isso não precisa vir seguido de uma sonoplastia apocalíptica. Não. O simples fato de ter tido essa autopercepção, de ter se enxergado, só aconteceu porque você foi iluminado pela luz do perdão. Portanto, agradeça por já estar e ser perdoado. E melhore, porque o arrependimento é para a gente mudar a mente, a atitude, os princípios, o comportamento, o olhar. Isso é arrependimento. Com choro sem choro, com grito sem grito. É uma apropriação pela fé. Que eu sei, eu só estou arrependido porque eu já fui perdoado. Como aconteceu com Davi, que gritou quando o profeta quando o profeta Natã falou a ele que ele tinha pecado contra o Senhor ao possuir Batseba, mulher de Urias. E ele então, quando ouviu aquilo, parecia que era um cara que não tinha percebido nada até então. De repente ele grita, dizendo: meu Deus, eu pequei contra o Senhor. E era claro que ele tinha pecado.
tomou a mulher do cara e ainda botou o cara para morrer, foi uma coisa perversíssima. Bizarro. Ele diz, eu pequei, é bizarro, brother. Eu pequei contra o Senhor. Aí o profeta Natan disse, mas o Senhor também já perdoou o teu pecado. Eu acho isso maravilhoso. Eu vim aqui te dizer para que tu te arrependas, porque o Senhor já perdoou o teu pecado. É Paulo também que diz para Timóteo, admoestar, pregar, para todos aqueles para quem o Senhor já tinha preparado para a graça da vida eterna. E isso se repete, ou seja, é a graça de Deus, é o favor imerecido que me leva ao arrependimento, que transforma a minha consciência e que muda a minha vida, e tudo isso eu me aproprio pela fé, não pela emoção. É de decisão em decisão que o meu caráter vai sendo criado, regenerado e reformado. Assim como essa mesma palavra é sentida por uns de um jeito e por outros de outro, totalmente diferente. Assim como se disse de Jesus, lá após o seu nascimento, no 8º dia, no dia da circuncisão, quando profecias de velhos que tiveram visões acerca dele foram faladas. Da velha viúva Ana, que diz, ai meu Deus, olha aqui. E Simeão, o idoso que enxerga o que estava diante dele, aquela criança envolta em panos pobres. E ele diz, olha aqui, esse menino foi levantado para a glória e para a destruição de muitos. Para uns, ele será levantamento. Para outros, ele será abatimento, destruição, juízo. Então, nós estamos falando do significado de bem e de mal. Bem é conhecer a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo e o praticar, não importando as consequências, se essa prática é em fé, é em amor, e é em sabedoria, e é em sensatez. E mal é viver contra o espírito do Evangelho. Isso não tem nada a ver com religião. O Evangelho é o modo de Jesus viver. É andar no contrafluxo da cura, do abrir dos olhos, dos ouvidos, do entendimento, da libertação espiritual. É andar no contrafluxo do perdão, do amor, da compaixão, da misericórdia, da justiça, da verdade. Isso é mal. Mas há aqueles para quem é o Evangelho que se torna algo insuportável. Paulo disse que chegaria um dia e uma hora em que essa mesma palavra não seria mais passível de ser acolhida por ninguém, porque seria coceira nos ouvidos, e que as pessoas cercassiam de mestres que falassem o que elas pagassem para ouvir. Mas todo aquele que falasse na liberdade do Espírito de Jesus, do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, então seria acolhido, porque traria o que não se quereria acolher, como palavra que mude e regenere a vida.